em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Amém? 2 Pedro 3, o verso 18. Como que é o nome da igreja que nós congregamos? E o que está escrito lá no Marcos? Você já viu assim, ó? Crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Vamos lá? É baseado nesse versículo aqui, ó. 2 Pedro capítulo 2, verso 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Agora e para sempre. Amém. Vamos de novo? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém? Então nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual. Nós temos que entender que com Deus nós sempre temos que crescer, adquirir conhecimento. E a gente vê que nós não precisamos apenas crescer, mas também amadurecer na fé. Nós temos que ter disposição para aprender. Nós temos que ter disposição para buscar conhecimento da palavra do Senhor. Porque quando se tem conhecimento, você tem um relacionamento pessoal com o Senhor. E é impossível nós termos um relacionamento com o Senhor íntimo e pessoal se nós não buscarmos conhecimento. Oséias disse que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E pela falta de conhecimento, muitos têm sido enganados, têm sido levados para o vento de doutrina, e muitas vezes têm ficado decepcionados e têm parado no meio da caminhada. Fique de pé. O doutrina começa a pregar e todo mundo fica olhando para um lado, para o outro, mexendo com uma coisa, mexendo com outra. Você veio aqui foi para adorar o Senhor, você não veio aqui foi para ficar conversando, olhando para o lado, não. Você veio aqui para aprender de Deus, porque lá fora nós temos uma guerra, e essa guerra só é travada através da palavra. Eu não sei o que acontece, está acontecendo com você nesse exato momento, mas uma coisa eu tenho certeza: tem uma pessoa na face dessa terra que quer impedir o seu crescimento, e esse inimigo se chama diabo. Então o apóstolo disse que nós temos que aprender a resistir. Então não sei como anda a sua alma, como anda os seus problemas, mas uma coisa eu tenho certeza: o inimigo quer te impedir de você aprender mais o Senhor. Então agora, nesse momento, você vai pedir ao Senhor: Deus, faz a minha alma aquietar, faz o meu coração descansar, e se porventura é alguma coisa maligna que é fora do seu normal, você, em nome de Jesus, você vai repreender esse mal para que você não pare de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então você vai lutar contra o diabo e você vai lutar contra a sua vontade nesse exato momento. Amém? Senhor nosso Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Ó Deus, eu não sei o que se passa, mas uma coisa eu tenho certeza: toda arma forjada e preparada contra a igreja não vai prosperar. Por isso, em nome de Jesus, eu vos repreendo. Todo mal contra essa igreja, contra esse povo, vai embora. Por um caminho que vieste para o século, tu vai tornar atrás. Em nome de Jesus, contra nós não vale maldição nem encantamento, porque o sangue de Jesus é sobre nós. Por isso, em nome de Jesus, todo mal vai embora. Sai de perto da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Em nome de Jesus, sai de perto da nossa casa, sai de perto da igreja. Em nome de Jesus, eu te dou ordem: bate e retirada, leva tudo que é seu, Satanás. Contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão. Por isso, em nome de Jesus, vai embora. Ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus, faz a nossa alma se aquietar, faz a nossa alma descansar, faz a nossa alma voltar ao descanso do Senhor, porque o Senhor tem nos feito bem. É o que eu te peço e é o que eu oro, em nome de Jesus. Amém? Se assente. Glória a Deus. Guarda o teu coração, guarda a tua alma. Amém? Crescimento espiritual, crescimento ideal da nossa vida cristã.
Como nós começamos no início, nós temos que aprender a crescer, mas também a amadurecer na fé. Tem gente que ele começa a crescer, mas a fé da pessoa não se torna uma fé madura. É a fé que é levada por vento de doutrina, é a fé que é levada pela inconstância, é a fé que é levada pela falta de perseverança, é a semente que foi plantada à beira do caminho, ela não germina, ela não cresce, ela não dá fruto. Então nós fomos chamados, a Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas nós fomos escolhidos para o Senhor, pelo Senhor, para que nós fôssemos e dessemos fruto. Então a sua fé tem que amadurecer, a sua fé e a minha fé ela tem que começar a gerar fruto, porque a Bíblia diz que se o sal perdeu o seu sabor, ele não serve mais para nada. A Bíblia diz que nós somos luz, e se a luz ficar escondida debaixo de uma mesa, ela não tem serventia nenhuma. E muitas vezes nós não estamos crescendo, porque nós preocupamos muitas vezes com coisas secundárias, com coisas que não são a prioridade. E nós temos que aprender a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E como eu vou ter um relacionamento pessoal com o Senhor? Adquirindo conhecimento. Como se adquire conhecimento? Lendo a Bíblia. Como se adquire conhecimento? Lendo livros que falam da Bíblia. Mas não troque nenhum livro que fale da Bíblia não substitua. A Bíblia ela tem que ser o primeiro livro, ela tem que ser o livro de cabeceira. Então nós temos que aprender a desenvolver aspectos que vão levar o nosso potencial a crescer, porque nós somos escolhidos como reis e como sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos um povo adquirido, um povo eleito, para que nós fôssemos e anunciassem as verdades, a grandeza do Senhor. A Bíblia diz: levanta-te, resplandece, porque a luz já está brilhando sobre você. Então, o Salmo Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor nos ungiu. Amém. Mas para que Ele nos ungiu? Com um propósito, para que nós pudéssemos proclamar as boas novas, trazer liberdade àqueles que estão cativos. Então nós temos que aprender a crescer na graça e no conhecimento. Em nossa vida nós devemos ter a consciência de que precisamos crescer espiritualmente. É o que o apóstolo Pedro disse: cresçam na graça e cresçam no conhecimento, para que vocês não sejam enganados pelo mundo. Porque se nós retornarmos aqui no início do capítulo 3 de 3 Pedro que nós lemos, ele está falando daqueles que achavam que Jesus não ia voltar, porque muitos estavam dizendo assim: desde os antepassados vocês falam que Jesus vai voltar e ele nunca volta. Essas pessoas elas não têm conhecimento da verdade de Deus. Então cresça espiritualmente. A base para o crescimento espiritual é a fé. Nenhum cristão vai crescer se não tiver fé. Como que se adquire fé? Ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Se a nossa fé, eu sempre digo que muitas vezes a Bíblia diz assim: a fé tem que ser tamanhozinho do grão de mostarda, né? Ela tem que ser, pode ser pequenininha, mas tem gente que nem do tamanho do grão de mostarda a fé dele está, porque ele não está acreditando. Então, a base para o crescimento espiritual é a fé. Fala para o seu irmão: tenha fé. Tenha fé. Amém? Tenha fé. Não perca a fé, porque é muito difícil você crer num Deus que se você não tiver fé, é difícil você crer num Deus que você não vê, porque muitos precisam de um objeto de adoração. A gente vê o povo de Israel, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele fica lá 40 dias, né? E o povo ficou ansioso e se precipitou e construiu um bezerro de ouro. E muitas vezes nós estamos não crendo, porque nós não temos um objeto de fé como nós queremos, mas nós temos que entender que a fé é firme fundamento. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu creio. Então você não precisa ver, você tem que crer. Foi o que Jesus disse para Tomé. Fala para o seu irmão: não seja Tomé. Não seja como um Tomé, porque o Tomé ele precisa tocar, ele precisa sentir. E nós estamos vivendo uma geração que é a geração que quer viver de experiências com Deus. Eu digo para você: ter experiência com o Senhor é ótimo, é maravilhoso, mas a experiência não pode sobrepujar o conhecimento da palavra, porque só de experiência ninguém subsiste. Nós vivemos uma geração onde o povo tem sido doutrinado não pela palavra, mas tem sido doutrinado por músicas, e nós achamos que a música vai nos doutrinar, vai trazer fé.
conhecimento de Bíblia e fica baseando a sua fé em música que às vezes não tem um embasamento bíblico dentro da palavra. Hoje as músicas são muito egocentristas, né? Elas são voltadas para o homem, elas não são voltadas para Deus. Hoje é muito eu quero, eu preciso, eu desejo, a minha vida, Deus me ama, tudo é verdade, mas os nossos louvores, as nossas adorações têm que ser voltadas para o Senhor nosso Deus. Eu gosto muito daquela música, toda vez que eu vou no monte nós cantamos ela. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Você vê que sua alma foi voltada para adorar aquele que é santo. E muitas vezes a nossa fé está muito é igual como as filhas da sanguessuga. Diz a Bíblia que a sanguessuga tem duas filhas, uma chama Dá e a outra chama Dá. E nós estamos baseando a nossa fé para um crescimento espiritual em experiência. Não, baseie a sua fé na palavra do Senhor. Céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Você está lendo Bíblia? Você está lendo Bíblia? Eu fui pregar esses dias para trás na igreja, eu chego lá, a primeira coisa que eu faço, a primeira pergunta é: cadê a sua Bíblia? Aí todo mundo olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado, olha para o outro. Eu falei: não estou dizendo Bíblia do celular, cadê a sua Bíblia? Pergunta para o seu irmão: cadê a sua Bíblia? É impossível crescer sem ler Bíblia. É impossível crescer, ter um conhecimento da palavra do Senhor sem ler Bíblia. O mundo mudou, mas o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele vai ser. Então a fé é a base para o crescimento espiritual. E nós temos que aprender, precisamos conhecer ao Senhor. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos. E ele diz mais, ele vai além: prossiga em conhecer o Senhor. Tem gente que acha que adquire um certo conhecimento, ele acha que ele pode parar ali. Vai para 18 anos, 19 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu tenho que aprender dia após dia, mais e mais. Tem hora que eu pego assuntos assim, e eu leio a Bíblia, leio livros, eu falo: nossa, que maravilha, que coisa grandiosa, que coisa esplendorosa é a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, ela se renova. E a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, sabia disso? Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela não morre, ela é viva. É por isso que quando você lê o Salmo 23 hoje, ele fala de um jeito. Amanhã o Salmo 23 está a mesma coisa. Senhor, meu pastor, mas ele vai falar de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque ela é viva. Não é um livro morto. E alguém disse que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor vai estar do lado, te ensinando, tirando as suas dúvidas, porque o autor da santa e gloriosa palavra é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz que ele faz morada em você. Então, se você tem dúvidas, peça ao Senhor, ao ler a palavra, que ele vai te explicar e ele vai te orientar. Então, conheça e prossiga em conhecer. Não pare de estudar a Bíblia, não pare de adquirir conhecimento, prossiga em conhecer. Tem muita gente que começa e para no meio do caminho. Eu sempre digo que começar não é difícil, difícil é terminar. Termine o que você começou. Tenha alvos no seu coração ao ler a Bíblia. Eu nunca gostei de ler a Bíblia. Obviamente que você tem o seu jeito, eu estou falando da minha experiência pessoal. Eu nunca gostei de ler a Bíblia, pegar e ler só um capítulo, só um versículo. Eu sempre gosto de ler um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, para você entender o contexto histórico. O problema nosso é que nós pegamos versículos isolados, palavras isoladas, e palavra isolada, texto fora do contexto, é princípio de heresia. Então, quando você for ler, não pegue só aquilo que te interessa. Fala ao seu irmão: pare de pegar só aquilo que te interessa. Pare de
pegar só aquilo que te interessa. Aleluia. Você já viu que nós lemos Deuteronômio capítulo 28? Quem já leu Deuteronômio 28? Tem uma parte que está lá, as bênçãos. Tem outra parte que está lá, maldições. Quem já pulou na maldição? Levanta a mão. Você falou, está amarrado em nome de Jesus. Maldição não é de Deus, não. Tá bom, Israel? Não é? Nós pegamos só as partes que nos interessam da palavra de Deus. Você já pegou alguma palavra assim, que você abriu ela assim na tora, assim, se abriu e fala assim, Senhor, comigo. Você fala, o sangue de Jesus tem poder, está amarrado. Quem já? Não é? Aí a gente vai procurar uma que acalenta a nossa alma, que traz, que mexe com a nossa alma. Nós gostamos de ouvir assim, né? Não tem, mas eu sou contigo. Aleluia. Aí todo mundo, oh glória, aleluia. Mas quando não é uma palavra assim, como diz Salmo 32, verso 8 e 9: não seja como o cavalo ou a mula, que sem entendimento precisa de cabresto. Quem que Deus chamou? Quem leu? De mula. Não é? Mas aí nós pensamos assim, não, Deus não falou comigo não. O que é isso? Ele falou foi com você, foi comigo. Então, conheça e prossiga em conhecer o Senhor por meio da palavra do Senhor. E quando você aprofunda-se no conhecimento e no estudo da palavra, você adquire fé, você adquire intrepidez. E quantas vezes nós não estamos tendo fé e intrepidez? Coragem. Não temos coragem. Eu sempre brinco, se entrar endemoniado aqui agora, com a faca na mão, dizendo, vou matar todo mundo, e for o seu rumo, o que você vai fazer? Vai sair correndo? Vai na porrada com ele? Vai na luta com ele? Não. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Zacarias 4,6 diz, não é força nem violência, é o Espírito Santo do Senhor. Então nós temos que ter coragem, nós temos que ter intrepidez, nós temos que não esperar o inimigo nos atacar, nós temos que contra-atacar o inimigo. Então nós temos que aprender que quando você tem fé, quando você lê a palavra, sua fé é aumentada. Os discípulos, quando Jesus disse para eles perdoarem 70 vezes 7, sabe o que eles disseram? Senhor, aumenta a minha fé. Você tem que orar, nós temos que orar e dizer, Deus, aumenta a minha fé. Eu sempre oro e digo, Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa criar a altura daquilo que o Senhor projetou e planejou para mim. Porque o plano Deus tem, mas às vezes nós é que não temos a fé para tomar posse daquilo que já é nosso. Sabia que Efésios diz que em todas as promessas nós temos o sim e o amém da parte de Deus? Você já tem o sim, você já tem o amém de Deus, agora falta a conquista. Se você olhar para o povo de Israel no deserto, eu tenho uma mensagem que o tema dela é assim, voltando para o deserto. Lembra dos espias? Eles olham a terra, era deles, Deus já tinha dito, é de vocês. Mas eles olham e voltam com um relatório totalmente contrário àquilo que Deus estava falando. Olha, é uma terra boa, 2 homens carregaram um cacho de uva, ela manda leite e mel, mas, quando você coloca um mais na sua fé não está muito legal. Eles disseram assim, mas é terra de gigantes, e os gigantes são muito poderosos. E o que aconteceu? Deus diz para Moisés, volta para o deserto. Resultado, teve que se esperar uma geração morrer para que eles pudessem conquistar a terra prometida. 40 anos vagando, de um lado para o outro, meio que sem razão de viver. Porque eu imagino, eu sempre brinco que quando morria alguém, Josué e Caleb deviam dar graças a Deus. Por quê? Porque Deus disse que só a geração de Caleb e Josué ia entrar na terra. Em outras palavras, enquanto não morresse todo mundo, a vitória não seria alcançada. Imagine você, a sua bênção depender de alguém.
Então, nós temos que aprender a ter fé para conquistar, fé para agir, fé para clamar. Hoje não se acredita mais no poder da oração. Hoje não se acredita mais que Deus responde a oração. Sabe por quê? Porque nós oramos pouco. Se nós tivéssemos uma balança aqui hoje e fosse colocar a minha e a sua oração nessa semana, quem sabe a balança nem mexia. Nem mexia. Porque nós oramos pouco. Vocês lembram de uma pergunta, de uma frase que eu disse? Se oração fosse alimento, quanto você pesaria? Nós estamos raquíticos espiritualmente porque nos falta a oração. Nos falta a oração. Nós queremos milagres de Deus, mas nós não temos fé nem para entrar na presença de Deus. Porque como que eu vou entrar na presença de Deus se eu não estou lendo a santa e gloriosa palavra dele? Aí eu não tenho fé. A Bíblia diz que o novo e vivo caminho, o véu se rasgou. Você pode entrar na presença dele. É o sangue da nova aliança. Não existe nada, absolutamente nada que te separa da presença de Deus. É só entrar com fé, com intrepidez. E aí, você está querendo milagre, mas como que Deus vai fazer milagre sem oração? Sabe o que eu fiz aqui no culto de jovens? Os meninos ficam abismados. Eu peguei, sento todo mundo aqui. Vamos orar. Abra a Bíblia ali, vou pregar. Falei sobre Marta e Maria. Li o texto, falei assim: ó, Marta escolheu uma parte, Maria escolheu outra. Está acabado, está encerrada a pregação. Os meninos olharam para mim e falaram: mas acabou já? Começou agora? Não, agora nós vamos dobrar o joelho, nós vamos orar. Nós ficamos meia hora orando e passou rapidinho. Ficamos meia hora orando, de joelhos, andando para lá e para cá, mas oramos. Então, nós temos que ter fé e intrepidez. Quando você conhece o Senhor, se aprofunda na palavra, você é imunizado contra as mentiras e contra heresias. A Bíblia diz que nos últimos dias surgirão falsos mestres, falsos profetas, que enganarão a muitos. Nem todo aquele que diz assim diz o Senhor é Deus falando. Nem todo aquele que põe a mão na sua cabeça é Deus falando. Hoje muitos são enganados, levados por vento de doutrina. O povo tem sido enganado por pastores que se dizem pastores, mas são lobos devoradores, que se vestem de pele de ovelha, mas eles são lobos. Estão implantando heresias, e o povo, porque falta conhecimento, está sendo levado. Multidões estão sendo levadas pelo inferno. Igreja cheia não é sinal de que Deus está lá, não, irmão. Às vezes a igreja está cheia, mas ela está cheia por quê? Porque as pessoas estão buscando benefício próprio e não estão buscando o benefício da glória de Deus. Nós vivemos um tempo onde, se você perguntar na rua, todo mundo é crente. Nós vivemos um tempo onde todo mundo, onde se tem milhares e milhares que se dizem evangélicos, mas a nação está terrível. A nação está num estado caótico. Se todo mundo fosse crente pelo menos um dia, a cidade mudava, o país mudava. Se o sal perdeu o sabor, ele não tem valor algum. Então nós temos que ser imunizados contra mentiras, contra heresias. Olha, um dos dons do Espírito Santo se chama discernimento de espírito. Sabe para que serve isso? É para saber se aquilo que você está ouvindo, vendo, vem de Deus ou não. É você saber, olha, a paz é árbitro, a paz é juiz no seu coração. Se alguém está falando alguma coisa que se diz ser Deus, está trazendo angústia, aflição no seu coração, confusão na sua família, na sua vida, cuidado, às vezes não é Deus falando, às vezes é o diabo falando. Você sabia que o diabo faz milagre? Fala para o seu irmão: o diabo faz milagre. Paulo diz que ele se transfigura em anjo de luz. O diabo faz milagre. Então, cuidado, leia a Bíblia. Ore, tenha discernimento.
discernimento de espírito, para você não ser levado por heresia, por falsos mestres, falsos profetas, que estão enganando a muitos. Se eu pregar alguma coisa aqui que está fora da palavra, por misericórdia, e chega em mim e fala, pastor, isso aí você está errado. Porque se eu te ensinar errado, você ensina errado. E o que foi ensinado por você vai ensinar errado. Isso se cria algo terrível lá na frente. É o que está acontecendo hoje. O que nós vivemos é fruto de ensinamentos errados lá de trás. De muitos e muitos anos lá de trás. É por isso que nós estamos vivendo este caos. Todo mundo diz que é crente, mas a sociedade não muda. Se você olhar para a igreja primitiva, Atos capítulo 2, quando veio o poder do Espírito Santo, a igreja foi revestida de poder, almas eram acrescentadas, a cidade mudou, o ambiente mudou. Então, se eu digo que sou crente, mas não estou influenciando a ninguém, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a minha vida. Então, quando você adquire conhecimento, você fica cheio da graça de Deus, você tem mais intimidade com o Senhor. Tem que ter intimidade, irmão. Intimidade, sabe o que é? É você estar no meio da multidão, alguém chama você pelo seu nome. Oi! Você reconhece a voz. Você sabe quem está te chamando. Não é? Você sabe quem está te chamando. Isso é intimidade. Se você está perto da pessoa de tal forma que a pessoa te chama, os meus meninos, eu faço assim, ó. É, Mateus? Opa, meu pai está me chamando. Até o meu sobrinho Luiz Felipe, que não é meu filho, que convive comigo muito tempo, eu faço assim, o que é, tio? Intimidade. Agora, às vezes, Deus está te chamando, ó. Aí você, o que é? O cão, é o capeta. Sai, Satanás! Uma vez, uma irmã pegou e não dormia. Deitou para dormir e não dormia. E vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro e não dormia. Ela pensou, deve ser o cão. Tudo é culpa do diabo, né? Hoje o povo pensa que precisa de libertação, mas na realidade está precisando de arrependimento. Porque tudo é culpa do diabo. Não, é o diabo? Não, irmão, tem coisa que é caráter. Tem coisa que é escolha. Aí essa irmã não dormia. Não dormia. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Bora, é o diabo. Levantou e pensou, sai, Satanás, deixa eu dormir em nome de Jesus. Sangue de Jesus, está repreendido, está amarrado. Sai em nome de Jesus. Aí depois o Espírito Santo de Deus lembra ela. Ela tinha tomado 2 cappuccinos antes de dormir. Não era culpa do diabo. É porque o organismo dela estava sensível à cafeína e ela não conseguiu dormir. Ficou ligadona ali e ela virava para um lado, virava para o outro. Falava, não, é o diabo, tem que sair daqui. É igual o pastor Paulo Duarte diz, né? Diz que o devorador tem casa que o devorador não vai na casa do crente. Porque senão o crente vai pedir cheque emprestado para o devorador. Tem gente que está devendo que não tem. Aí vem pedir oração. Agora para mim que é um devorador, está devorando na minha vida. Sabe qual que é o nome desse devorador? Cartão de crédito. Joga ele fora. Traz ele aqui que eu vou resolver seu problema rapidinho. É só pegar e fazer assim, ó. Dobra ele no meio. Você vai ver que você vai dormir em paz. Vai ver que você vai dormir tranquilo. Então cuidado. Amém? Tenha mais intimidade com o Senhor. Então quando o Senhor te ouvir, oi, te chamar pelo nome, porque a Bíblia diz que Ele nos conhece pelo nome. Você vai dizer como disse Samuel: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel não estava tendo intimidade quando ele estava lá no templo, ele não tinha muita intimidade com a voz de Deus. Deus chama ele uma vez, ele vai no sacerdote, você me chamou? Não, não te chamei. Chama de novo, vai no sacerdote, te chamei? Não, não te chamei. E o sacerdote diz para ele: olha que você ouvir a voz de novo, você vai dizer:
eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer de mim? Então, nós temos que entender que quando lemos a palavra, nós somos santificados. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe o que é santidade? É você estar num mundo corrompido, num mundo que jaz no maligno, mas você não é influenciado por ele. Você é influenciador do mundo. Daniel foi um. Propôs no coração não se contaminar com o manjar do rei. E sem santidade você não consegue ouvir a voz de Deus. Vivendo na prática do pecado, Isaías 59 diz que o pecado faz separação. Ele nos separa, ele nos impede de ouvir a voz do Senhor. Então tenha santidade. Alguém pergunta para meu antigo pastor assim: pastor, e se eu ficar dentro de um quarto fechado, eu não vou pecar? Vai. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Você vai continuar pensando. Cuidado com o que você pensa. Pergunta para o seu irmão: o que você está pensando agora? Aonde está sua mente? Aonde está sua mente agora, nesse exato momento? Será que ela está pensando assim: ô, pastor Eduardo, ô, que palavra chata. Ai, estou cansado, ai, estou com fome. Ai, não acaba logo não. Pastor, não vai dar tempo de cear não, pastor. O senhor está falando demais. Hoje tem jogo do Brasil. Começa 10 horas, pastor, o culto acaba 9h30. Agiliza aí, né, pastor? Eu vou demorar aqui até dar 10. Tem gente que amarrou, sangue de Jesus. Deus, vai isso não. Deu uma paz, deu uma falta de paz no meu coração. Traz sua mente para cá. Amém? A Bíblia diz que nós temos que orar para pedir o Senhor para levar cativo a obediência de Cristo no nosso pensamento. Porque aqui que Eva foi enganada, no pensamento e no intelecto. Então cuidado. Quando você lê a Bíblia, você cresce espiritualmente, você conquista poder e autoridade. Os apóstolos os apóstolos também davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Paulo disse algo interessante: o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Poder. Nós temos que orar para pedir poder, a autoridade do Senhor nosso Deus. Só que infelizmente há vários tipos de cristão dentro de uma igreja. Existem aqueles que são os meninos na fé. Esse dá trabalho. Você já viu menino? Quem tem menino aqui? Quem tem filho? Menino dá trabalho, tá? Alguém disse assim: se você não está tendo trabalho, você não está educando, porque dá trabalho. Educar dá trabalho. E menino é assim. Todo mundo aqui já foi menino. Tem gente que não tem um crente que não é mais menino de idade. Mas menino é assim: você fala não, ele vai e faz. Você fala não, pega, você vai tomar choque. O Filho de Deus vai lá e põe a mão. Não pega que você vai queimar a mão. Não desce daí, você vai cair. E o Filho de Deus sobe mais. Isso é no natural. No espiritual tem do mesmo jeitinho. Paulo diz que esse menino na fé, ele negligencia o conhecimento da palavra. Quem é menino na fé, ele é menino inconstante. É inconstante. Tem gente aqui que é menino inconstante. Tem gente aqui que é o crente carrinho de mão. Sabe o que é crente carrinho de mão? Ele não faz nada se você não empurrar. Ele não faz nada se você não ficar ligando. Ele não faz nada se você não ficar no pé dele. Ele sempre você tem que ficar. Vamos. Fala para o seu irmão: você é crente carrinho de mão? Tem misericórdia da sua vida. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Inconstante, né? Não negligencie o conhecimento. Então nós temos que aprender
há também aqueles que são fracos na fé. O fraco na fé é aquele que você não pode fazer nada e falar nada perto dele, porque a fé dele, ele se escandaliza com qualquer coisa. É aquele crente que ele é o holy. Sabe o que é holy? Santo, santo. Ele é santo, ele é mais santo que todo mundo. Se você falar ou fizer uma brincadeira fora do normal, você fazendo isso, é fraco na fé. Então, também os carnais. O carnal é aquele que vive segundo os padrões da carne. E a Bíblia diz em Gálatas que a carne luta contra o Espírito. Paulo diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo. A natureza adâmica, a velha natureza, a nossa natureza é corrompida pelo pecado, irmãos. É por isso que há uma luta. É por isso que nós conseguimos ficar na televisão, no computador a noite inteira, mas não conseguimos ficar a noite inteira lendo a Bíblia e orando. Porque a carne luta contra o Espírito. Eu já fiz esse teste. Estou lá no computador, o olho está até ardendo. Já viu o olho quando fica cheio de areia? Já viu? Você faz assim, ó. Fala: não, misericórdia, eu tenho que ficar um pouquinho aqui. Até para colocar um palitinho assim, né? Para segurar o olho. Isso quando está fazendo alguma coisa que agrada a carne. Assistindo um filme. Às vezes o filme está bom, mas você está cochilando ali, mas não vai deitar. Agora, pega a Bíblia e vai ler. Na primeira pescada. Não, vou dormir, amanhã tem que acordar cedo. Amanhã tem que acordar cedo. É ou não é? Já aconteceu isso com você? Já não já? Eu sempre digo que Bíblia é remédio para insônia. Bíblia é remédio para insônia. Não deveria não, mas é. Pega a Bíblia e lê ela para você ver. Se você não resistir contra a sua carne, você vai dormir assim, ó, em 2 minutos você dorme. Você começa a ler assim, ó: Senhor é meu pastor. Aí você dá uma paradinha, né? Ele embaralha tudo. As letras parecem que andam para um lado para o outro. Aí você fala: Senhor é meu pastor, não me faltará o sono. É ou não é? Então, irmãos, cabe a nós lutar contra isso, lutar contra a carne. As obras da carne são prostituição, são lascívia. Está lá em Gálatas capítulo 6. Lute contra ela. A Bíblia diz que essas coisas vão nos afastar de Deus. Amém? Fala para o seu irmão: não seja carnal, seja espiritual. Amém? Tem misericórdia. A hora que a sua carne começar a querer aflorar, sabe o que você vai fazer? Você vai jejuar. Jejua. Começa a jejuar, sua carne vai ficar no devido lugar, caladinha, quietinha. Se a carne está dominando é porque não está havendo jejum. Você jejuava essa semana? Aleluia. Misericórdia, Jesus. Alguns sim, outros baixou a cabeça. Irmãos, vamos jejuar de novo essa semana. Essa semana você vai jejuar. Eu vou orar para Deus me revelar. Amém? Nós vamos orar pelo crescimento da igreja, jejuar pelo crescimento da igreja. Amém? Essas cadeiras que às vezes ficam vazias, porque elas não ficam mais vazias. Para que você fique quietinho, para que você não dê trabalho para Deus, nem para o pastor, nem para ninguém. Amém? Para que eu e você não venhamos nos sujeitar às vontades da nossa carne. Amém? Vem falar bem, né? Fala amém. Amém. Glória a Deus. Também tem dentro da igreja aqueles que são fortes na fé. É o que o apóstolo Paulo disse, né? Ele aprendeu a viver em fartura e a também viver em abundância. O crente que ele está
fortalecido, ele tem o olhar fixado em Jesus, ele não se abala por pouca coisa, ele não se abala por coisa à toa. Tem gente que não dá conta de ficar sem pagar uma conta, que já desespera, não é? Deixa eu te dizer uma coisa, eu aprendi isso. Quando eu não tinha dinheiro para pagar as contas em dias, de vez em quando vem uns reavisos. Quem já recebeu reavisos? Né? Oh, aleluia. Todo mundo já recebeu um reaviso, né? Uma ligação de alguém, uma cobrança de alguém. Um dia eu recebi um reaviso da energia e eu não tinha dinheiro para pagar. Aí eu falei, pronto, agora enrolou, né? Vai ficar sem energia, não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Aí eu peguei o reaviso e fui ler o reaviso. Estava escrito assim: a partir desta, não sei se continua sendo assim, mas nesse dia está: a partir desta data você tem 15 dias para acertar as contas. Mais ou menos assim eu li lá. Eu falei, oh, glória, então eu tenho 15 dias para chorar diante de Deus, para Deus abrir uma porta. Um dia cortou a energia, irmão. Lá quando eu morava na Torresina, cortou a energia. Não tinha dinheiro. Quando você não paga, esse povo é bobo, né? Só que você não paga, eles vão lá e cortam. Não é? Povo perseguindo a gente. Aí o que acontece? Cortou a energia. Aí eu querendo ser muito sabichão, dar uma de eletricista, né? Ainda roubar da selva. Olha o crente fazendo gato. Aí o que acontece? Eu peguei, saí de casa e fui com rumo do relógio. Você vê a capacidade do ser humano. A Bíblia estava em cima da mesa. Eu já estava com o pensamento de ir lá e ligar. Eu peguei, não, foi depois. Eu peguei e fui com rumo do relógio. Cheguei, tirei a tampa do relógio, olhei assim, abaixei assim. Tinha um fio fora e um buraquinho lá em cima. Eu falei, mas tem que estar fácil demais. É só pegar o alicate e encosta na ponta desencapada, põe lá e a energia vai voltar. Foi esse meu pensamento. Só que o Espírito Santo, quando você está para fazer alguma coisa errada, ele, opa! A Bíblia diz que o pecado está próximo, perto, cabe a nós lutar contra ele. Aí eu pego, volto para cá e falei, vou mexer com esse trem não. Mas no coração está querendo. Aí eu chego lá, a Bíblia está em cima da mesa. Eu falei, vou abrir a Bíblia, né? Abri a Bíblia, caiu lá em João, e falar da morte de Lázaro, e o versículo que a minha mente fixou foi esse: aquele que esteja morto, mesmo que ele esteja morto, ele viverá. O que eu entendi? Mexe lá, seu besta, que você vai morrer, você vai viver, mas você vai viver para Deus. Então, nós temos que aprender a passar por dificuldade. Nós temos que aprender a viver na abundância ou na escassez. Nós temos que aprender, porque nós estamos vivendo um mito de que servir a Deus você vai ter tudo de mão beijada. Aonde está isso na Bíblia? Olha para a vida dos apóstolos, olha para a vida de Jesus, olha para a vida do povo. Então para com essa conversa fiada de que Deus não te ama porque você está passando por dificuldade. No mundo terás aflições. No mundo terás aflições. Tiago disse, bem-aventurado o homem que é provado. Então para de apontar o dedo para o céu e perguntar para Deus, Deus até quando? Ele sabe o tempo. Se não veio ainda, fica quietinho na sua. Fica quieto na sua. Porque hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro para pagar a energia. Não preciso ir lá no relógio para mexer no relógio. Então, seja forte na fé, não seja menino inconstante, não seja fraco na fé, não seja carnal, seja forte na fé. Como que eu fico forte na fé? Lê a Bíblia, congregue. A Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar como é costume de alguns. Sua fé está fraca porque você não está congregando.
esporádica, só quando as coisas apertam. Congrega. Quando você está congregando, você está lendo Bíblia, você está ouvindo Bíblia, tem alguém te dizendo, vamos junto. Não deixe de congregar. Tem gente aqui na igreja que eu vejo de 20 em 20 dias, de 30 em 30 dias, de 15 em 15 dias. Tem gente que eu nem vejo mais, eu só lembro. Falo, não, meu irmão sumiu. O que aconteceu? Hoje eu passei mensagem para alguns, aí você vê só um negocinho, os 2 pontinhos do WhatsApp, ficando azul, mas não responde não. Vai chegar um dia que nós vamos encontrar com o Todo-Poderoso lá no céu, e Deus vai dizer assim, ei, você recebeu o convite para você ir para a igreja, para ler Bíblia, para orar, e você não foi. Então, meus queridos, sejamos fortes na fé. Fala para o seu irmão, seja forte. Joel disse assim, ao fraco dizei, sou forte. Então você é forte não pela sua força, você é forte porque Cristo é sobre você. Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar e vamos pedir, Senhor, me ajuda a crescer espiritualmente. Amém? Sabe por que você tem que crescer, igreja? Sabe por que você tem que crescer? Olha aqui para mim. Sabe por que você tem que crescer? Porque eu sou humano. Se você não crescer, vai chegar uma hora que eu não vou suportar. Só eu prego. A Bíblia diz que nós somos um corpo. E o corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função. Sabe qual tem sido a minha oração? Senhor, a tua seara é grande, poucos são ceifeiros. Então você tem que crescer para que você possa exercer a sua função no corpo de Cristo. Amém? Fala para o seu irmão assim, toma posição. Amém? Pode falar, se ele ficar com raiva, você vai para o que eu falei. Olha lá, meu pastor está mandando eu falar. Toma posição nessa vida sua, pelo amor de Deus, ué. Amém? Toma atento. Agiliza, pelo amor de Deus. Amém? Vamos ganhar alma, vamos sair dessa caverna que nós entramos, está parecendo Elias. Ai, Jezabel vai me matar. Ai,
Senhor chama uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestre. Oh Jesus, revela, Senhor, a chamada de cada um nesta igreja. Em o nome de Jesus, que cada um possa ouvir a voz do Senhor quando o Senhor chamar. Em o nome de Jesus, que cada um possa ouvir a voz do Senhor quando o Senhor chamar. Em o nome de Jesus, Pai, nos ajuda a crescer em graça, nos ajuda a crescer em conhecimento, para a glória do Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.